Questão de número 23. Considere y como uma variável independente e x como variável dependente e use a derivação implícita para encontrar a derivada de x em relação a y. Olha só, o que a gente vinha fazendo até agora? A gente estava considerando x como sendo a variável independente, y como sendo a variável dependente e calculando via derivação implícita a derivada de y em relação a x. Aqui nesse exercício ele está pedindo para a gente inverter os papéis. Considerar y como uma variável independente, x como uma variável dependente e calcular a derivada de x em relação a y. Tá bom? O que a gente fazia nos exercícios anteriores? Toda vez que a gente derivava uma parcela em y, a gente acrescentava um y'. O que a gente vai fazer aqui? Toda vez que derivar uma parcela em x, a gente vai acrescentar um x'. Tá bom? Vamos lá, vamos ver como é que fica. Então aqui eu devo calcular agora a derivada em relação a y de quem? De x elevado a 4 y ao quadrado menos x ao cubo y mais 2xy ao cubo igual a derivada em relação a y de zero, né? Deve ser uma constante igual a zero. Então vamos lá. Observe que inicialmente que eu tenho um produto, né? X à quarta, y ao quadrado. Então eu vou usar a regra do produto considerando a primeira função como sendo x elevado a 4 e a segunda função como sendo o y ao quadrado. Então vamos lá. A derivada da primeira, a derivada de x elevado a 4 é 4x ao cubo. Opa, derivei uma parcela em x, acrescente um x'. Derivada da primeira vezes a segunda função, que é o y ao quadrado, mais a primeira função, que é o x à quarta, vezes a derivada da segunda. A derivada de y ao quadrado é 2y. Aqui eu não vou acrescentar o y', porque eu estou derivando em relação a y, tá? Bom, aqui agora, novamente eu tenho um produto. Eu vou considerar a primeira função aqui como sendo menos x ao cubo e a segunda y e vou usar a regra do produto. Então a derivada da primeira, a derivada de menos x ao cubo é o quê? Menos 3x ao quadrado. Derivei uma parcela em x, acrescente um x'. A derivada da primeira vezes a segunda função, que é o y, mais a primeira, que é o menos x ao cubo, vezes a derivada da segunda. A derivada de y em relação a y é 1. Então vamos colocar aqui 1. Bom, aqui outro produto. Vou novamente usar a regra do produto, considerando a primeira função 2x e a segunda y ao cubo. Então vamos lá. A derivada da primeira, a derivada de 2x vai dar 2. Como eu estou derivando uma parcela em x, acrescente um x'. Então aqui vai ficar o quê? 2x'. 2x'. Derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira, que é 2x, vezes a derivada da segunda. A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Igual a derivada da função constante igual a zero, também dá zero. Tá? O que eu vou fazer agora? Tudo que tem x' eu vou deixar no primeiro membro. O que não tem eu vou passar para o segundo membro. Então, essa parcela aqui, olha, vai ficar no primeiro membro. Essa e essa. As demais, vou passar para o segundo membro. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 4x ao cubo x' y ao quadrado. Aqui menos 3x ao quadrado x' y. E aqui mais 2x' y ao cubo. Igual a quem? Essa parcela vai para o segundo membro. E aí eu vou escrever assim, 2x à quarta y. Né? Para o segundo membro, menos 2x à quarta y. Agora essa parcela aqui vai ser o x ao cubo, menos x ao cubo. Para o segundo membro, mais x ao cubo. E aqui 2 vezes 3, 6xy ao quadrado. Para o segundo membro, menos 6xy ao quadrado. Que mais? A gente observa que aqui no primeiro membro a gente tem 3 parcelas e as 3 parcelas têm o x'. Então a gente coloca x' em evidência. Vamos lá. X', abre parênteses. Então a primeira parcela dividida por x' sobra 4x ao cubo y ao quadrado. Depois a segunda parcela dividida por x' vai sobrar menos 3x ao quadrado y. E agora a terceira parcela dividida por x' vai sobrar 2y ao cubo. 2y ao cubo. Fechou parênteses. Igual a menos 2x elevado a 4 mais x ao cubo menos 6x
xy ao quadrado. Bom, para finalizar, o que a gente tem que fazer? É pegar essa parcela aqui e passar dividindo, de tal forma que o x', a derivada da função em relação a y, a derivada de x em relação a y, vai ser quem? Menos 2x elevado a 4 mais x ao cubo menos 6xy ao quadrado, isso tudo sobre essa parcela que é 4x ao cubo y ao quadrado menos 3x ao quadrado y mais 2y ao cubo. Pronto, está aqui a derivada de x em relação a y, ou seja, o x'. Questão 24, mesma linha de raciocínio. É considerar y como sendo a variável independente, x como sendo a variável dependente e calcular a derivada de x em relação a y, tá? Então, como é que a gente vai proceder mesmo? Derivou uma parcela em x, acrescente um x'. Vamos lá? Então, vai ficar assim, a derivada em relação a y de quem? De y secante x é igual a derivada em relação a y de qual função? X tangente de y. Observe que aqui no primeiro membro a gente tem um produto, ó, y secante de x. Então, vou usar a regra do produto, considerando a primeira função como sendo y e a segunda função como sendo a secante de x. Então, a derivada da primeira, a derivada de y em relação a y é 1 mesmo, derivada da primeira, vezes a segunda função, que é secante de x, mais a primeira função, que é y, vezes a derivada da segunda. A derivada da secante é secante tangente. Secante de x, tangente de x. Só que é o seguinte, estou derivando uma parcela em x. O que eu devo fazer? Acrescentar um x'. Pronto, já é a derivada aí do primeiro membro. Olhando agora para o segundo membro, novamente, eu vou usar a regra do produto, considerando a primeira função x e a segunda função tangente de y. Então, derivada da primeira, derivada de x vai ser quem? X'. Derivada da primeira, vezes a segunda função, que é a tangente de y, mais a primeira função, que é x, vezes a derivada da segunda. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Secante ao quadrado de y. Passo seguinte, tudo que tem x' eu vou deixar no primeiro membro, o que não tem eu vou passar para o segundo membro. Então, essa parcela aqui fica no primeiro membro e essa aqui eu vou passar para o primeiro membro. De tal forma que nós vamos obter y secante de x, tangente de x vezes x', menos x', tangente de y, e só, né? Menos x', tangente de y, igual a quem? Igual a x secante ao quadrado de y, e essa parcela aqui para o segundo membro, né? Menos secante de x, menos secante de x. Observe você que aqui no primeiro membro a gente tem duas parcelas que possuem o fator x' em comum. Então a gente coloca o x' em evidência. X', abre parênteses. Primeira parcela dividido por x' vai dar o quê? Y secante de x, tangente de x. Aí, maravilha, né? Bom, segunda parcela agora dividido por x' vai sobrar tangente de y, menos tangente de y, igual a x secante ao quadrado de y menos secante de x. Finalizando, essa parcela que está multiplicando, eu passo dividindo e acaba o problema, né? X' vai ser igual a x secante ao quadrado de y menos secante de x, isso tudo sobre y secante de x, tangente de x, menos tangente de y. Pronto. Está aí x', ou seja, a derivada de x em relação a y.